Mímico Tagarela apresenta de Bram Stoker, A Selvagem. Nuremberg não era tão visitada na época quanto passou a ser desde então. A Arvin ainda não estava em cena com o Fausto e a grande maioria dos viajantes mal ouvia falar na velha cidade. Estando minha esposa e eu na segunda semana de nossa lua de mel, era natural que quiséssemos a companhia de outra pessoa, de forma que quando o animado, desconhecido Elias Hutchison, provavelmente de Eastman City, Blending Gulch, Maple Tree Country, Nebraska, apareceu na estação de Frankfurt e comentou casualmente que estava indo visitar o diacho na cidade mais velha e matusalênica que existia nas Orópias, mas que suspeitava que fazer uma viagem tão longa sozinho pudesse ser o bastante para mandar qualquer cidadão ativo e inteligente para a área dos melancólicos de uma casa de alienados. Aproveitamos a deixa daquela sutil indireta e sugerimos unir forças. Descobrimos, ao trocar impressões mais tarde, que tínhamos os dois pretendido falar com certa reserva ou hesitação para não parecermos ávidos demais, o que não seria uma indicação muito lisonjeira do sucesso de nossa vida de casados. O efeito, contudo, foi inteiramente arruinado pelo fato de nós dois começarmos a falar ao mesmo tempo, calarmos-nos simultaneamente e logo depois começarmos a falar juntos outra vez. Enfim, não importante de que forma, o caso é que o convite foi feito e Elias Hutchison tornou-se nosso companheiro de viagem. Logo, Amélia e eu sentimos o resultado benéfico dessa inclusão. Em vez de brigarmos como vínhamos fazendo, descobrimos que a influência inibidora de uma terceira pessoa era tal que passamos a aproveitar toda e qualquer oportunidade para namorar em cantos escondidos. Amélia conta que desde então, movida por essa experiência, vem aconselhando todas as suas amigas a levarem um amigo para a lua de mel. Bem, nós fizemos Nuremberg juntos. E posso dizer que nos divertimos bastante com os comentários espirituosos de nosso amigo transatlântico, que, por seu jeito exótico de falar e maravilhoso estoque de aventuras, bem podia ter saído de um romance. De todos os pontos de interesse da cidade, deixamos para visitar por último Kaisenberg. E no dia marcado para a visita, circundamos a pé a muralha externa da cidade pelo lado oriental. Situado no alto de um rochedo que domina a cidade, o Kaisenberg é protegido ao norte por um fosso profundíssimo. Nuremberg teve a sorte de nunca ter sido saqueada. Tivesse sido, por certo, não estaria em tão perfeito estado de conservação como está atualmente. O fosso não é usado há séculos, e agora sua base está coberta de canteiros e ervas de chá de pomares, alguns com árvores de tamanho bastante respeitável. Enquanto contornávamos a muralha, caminhando sem pressa sob o sol quente de julho, volta e meia parávamos para admirar as paisagens que se estendiam diante de nossos olhos. Em especial a enorme planície coberta de vilas e povoados, demarcada por uma linha azul de colinas como uma paisagem de Claude Lorraine. De lá, nossos olhos sempre se voltavam com renovado prazer para a cidade em si, com sua miríade de graciosas cumeeiras antigas e vastos telhados vermelhos pontilhados de lucarnas, camada sobre camada. À direita, uma pequena distância, erguiam-se as torres de Kaisenberg. E mais perto ainda, soturna, a torre de tortura que era talvez, e ainda seja, o lugar mais interessante da cidade. Por séculos, a fama da Virgem de Ferro de Nuremberg foi sendo transmitida de geração em geração, como um exemplo dos horrores e crueldade de que o homem é capaz. Havia muito ansiávamos por conhecê-la, e agora, enfim,
Lá estava a sua casa. Numa de nossas paradas, debruçamo-nos sobre o muro do fosso e olhamos para baixo. Os canteiros pareciam estar quase 20 metros abaixo de nós, e o sol que se derramava sobre eles produzia um calor intenso e imóvel, como o de um forno. Mas alguém erguia-se, a lúgubre muralha cinza que parecia elevar-se numa altura sem fim, a estender-se à direita e à esquerda até sumir de vista nos ângulos do bastião e da contraescarpa. As árvores e arbustos coroavam a muralha e mais acima voltavam as casas majestosas, em cuja imponente beleza o tempo só fizera impor a mão da aprovação. O sol estava quente e nós com preguiça. O tempo era todo nosso e nos deixamos ficar debruçados sobre o muro. Bem embaixo avistamos uma bela cena. Uma enorme gata preta tomava sol espichada no chão, enquanto um minúsculo filhotinho preto brincava e cabriolava em volta dela. A mãe abanava o rabo para lá e para cá para que o filhotinho tentasse pegá-lo, ou levantava as patas e empurrava o animalzinho para trás como estímulo de brincadeira. Eles estavam bem próximos do muro, e Elias Hutchinson, no intuito de colaborar com a brincadeira, inclinou-se e arrancou do muro uma pedra de tamanho mediano. "Olhem", disse, "vou jogar essa pedra perto do filhote e os dois vão ficar tontos tentando descobrir de onde ela veio." "Tome cuidado", disse minha esposa. "O senhor pode acabar aceitando o bichinho." "Eu? Eu não, dona", disse Elias, "pois se eu sou mais delicado do que uma cerejeira do Maine, valha-me Deus, eu seria tão incapaz de machucar aquela pobre criaturinha quanto de escalpelar um bebê. Pode apostar a sua roupa do corpo nisso. Olha, eu vou soltar a pedra longe do muro, que é para ela não cair perto do bichano." Assim dizendo, inclinou-se para a frente, esticou bem o braço para o lado de fora e deixou a pedra cair. Pode ser que exista alguma força de atração que puxe os corpos menores de encontro aos maiores, ou pode ser também, o que é mais provável, que o muro não fosse reto, e sim mais largo na base, e nós de cima não tivéssemos notado a inclinação. O fato é que a pedra caiu com um baque nauseante que veio subindo até nós pelo ar quente, bem na cabeça do filhote, estraçalhando seus miolinhos na mesma hora. A gata preta rapidamente olhou para cima e vimos seus olhos, que mais pareciam chamas verdes, cravarem-se por um instante em Elias Hutchinson. E em seguida ela voltou a atenção para o filhote, que, a não ser por um leve tremor dos membros pequeninos, jazia imóvel no chão, enquanto um fio vermelho de sangue escorria de uma ferida aberta com um gemido estrangulado, como o que um ser humano poderia soltar. A gata inclinou-se sobre o filhote, lambendo-lhe as feridas e miando. De repente, pareceu se dar conta de que ele estava morto, e mais uma vez olhou para o alto, na nossa direção. Nunca vou me esquecer daquela visão, pois a gata parecia a perfeita encarnação do ódio. Seus olhos verdes faiscavam de forma sinistra e os dentes brancos e afiados pareciam quase reluzir em meio ao sangue que lhe besuntara a boca e os bigodes. Rangeu os dentes e arreganhou as garras que saltaram hirtas de dentro de todas as suas patas. Em seguida lançou-se desatinada, muro acima como para nos alcançar, mas perdendo o impulso, caiu para trás. Isso contribuiu ainda mais para piorar a sua aparência terrível, pois caiu em cima do filhote, e quando se levantou tinha o pelo preto coberto de miolos de sangue. Amélia perdeu a cor e as forças, e tive de retirá-la do parapeito e afastá-la do muro. Havia um banco ali perto, à sombra de uma árvore frondosa onde fiz com que sentasse para recompor-se. Depois voltei para perto de Hutchinson.
que olhava imóvel para a gata enraivecida lá embaixo. Quando parei ao seu lado, ele disse: "Bom, acho que essa deve ser a fera mais bravia que já vi na vida. Tirante, só quando uma selvagem Apache estava enfuriada com um mestiço em quem eles puseram o apelido de Estilha por causa do tratamento que ele deu pro piá dela, que roubou num saqueio só, para mostrar o quanto ele estava agradecido pelo modo com que eles tinham aplicado a tortura do fogo na mãe dele. Ela tinha esse mesmo tipo de cantonhona, tão entranhada na cara dela que parecia até que tinha nascido assim. Ela seguiu o Estilha por mais de 3 anos, até que os guerreiros pegaram ele e entregaram para ela. Mas eles disseram que nunca nenhum homem, nem branco, nem índio, tinha demorado tanto tempo para bater as botas debaixo das torturas dos Apache. A única vez que vi aquela selvagem sorrir foi quando eu acabei com a raça dela. Cheguei ao acampamento no tempo justinho de ver o Estilha abortar, e posso dizer que ele também não ficou triste de ir, não. Era um cidadão tinhoso, e mesmo que eu não pudesse nunca mais apertar a mão dele por causa daquela história do piá, porque foi um troço feio, no duro que foi, e ele devia ter se comportado feito um homem branco, porque era isso que ele parecia ser. Eu vi que as contas dele estavam mais do que acertadas. Deus que me perdoe, mas cheguei perto de um pedaço de couro dele, ranquei de um dos mastros que ele tinha sido esfolado e mandei fazer uma carteira. Aliás, ela tá bem aqui, concluiu batendo no bolso interno do paletó. Enquanto ele falava, a gata continuava em seus esforços frenéticos para escalar o muro. Tomava distância e depois saía em disparada muro acima, às vezes alcançando alturas inacreditáveis. Parecia não se importar com os tombos feios que levava depois de cada tentativa, lançando-se sempre com novo vigor à empreitada, e a cada tombo sua aparência ficava ainda mais terrível. Hutchison era um homem de bom coração. Minha esposa e eu já havíamos testemunhado pequenos atos de generosidade seus, tanto com animais quanto com pessoas, e parecia preocupado com o estado de fúria em que a gata se encontrava. Ora, disse ele, não há como negar que essa pobre criatura parece bastante desesperada. Pronto, bichana. Tudo não passou de um acidente, apesar de que nada vai trazer o seu filhote de volta. E acho, Deus sabe que eu não queria fazer que isso acontecesse. Só serve para mostrar que o idiota desastrado é capaz de fazer quando tenta brincar. Parece que sou estrabanado demais até para brincar com o gato. Diga, coroné. Ele tinha o afável costume de distribuir títulos livremente. Sua esposa não tá zangada comigo por causa dessa infelicidade não, né? Eu queria de jeito nenhum que uma coisa dessa acontecesse. Hutchison foi até Amélia e desculpou-se profusamente. E ela, com sua amabilidade habitual, apressou-se em assegurar-lhe que entendia perfeitamente que fora um acidente. A gata, não vendo mais o rosto de Hutchison, afastara-se do muro e estava sentada no meio do fosso, apoiada sobre as patas traseiras, como que pronta para saltar. De fato, no mesmo instante em que o viu, saltou com fúria cega e desatinada que teria sido grotesca se não fosse tão assustadoramente real. Não tentou escalar o muro como das outras vezes, mas simplesmente atirou-se na direção de Hutchison, como se o ódio e a fúria pudessem emprestar-lhe asas para atravessar a enorme distância que havia entre os dois. Amélia, como qualquer mulher em seu lugar, ficou muito preocupada e disse a Elias, em tom de advertência: "O senhor precisa tomar muito cuidado. Esse animal tentaria matá-lo se estivesse aqui. Está escrito nos olhos dela que ela quer assassiná-lo." Hutchison soltou uma gargalhada bem-humorada. "Desculpe, dona, mas não posso deixar de rir. Imagine um homem que já lutou contra urso, contra índio, tomando cuidado para não ser assassinado por gato." Quando a gata ouviu a risada de Hutchison,
Sua atitude pareceu se transformar. Não tentou mais dar saltos nem escalar o muro, mas saiu andando em silêncio e, sentando-se de novo ao lado do filhote morto, começou a lambê-lo e a acariciá-lo como se ainda estivesse vivo. "Tá vendo?" observou. "É o poder de um homem verdadeiramente forte. Mesmo esse animal, em meio à sua fúria, reconhece a voz de um líder e se curva diante dele." Eu falei. "Como uma selvagem." Foi o único comentário de Elias Hutchison. Enquanto retornávamos o caminho ao redor do fosso da cidade, de vez em quando olhávamos por cima do muro e sempre que o fazíamos, víamos a gata nos seguindo. No início, ela voltava a todo momento para perto do filhote morto. Mas quando a distância se tornou grande demais, pegou-o na boca e assim seguiu. Depois de algum tempo, no entanto, abandonou a ideia e depois vimos que ela nos seguia sozinha. Tinha, obviamente, escondido o corpo em algum lugar. Amélia, diante da persistência da gata, foi ficando cada vez mais aflita e mais de uma vez repetiu sua advertência ao americano. Mas ele sempre ria e achava graça. Até que, ao perceber que Amélia estava começando a ficar nervosa, ele disse: "Ei, dona, não precisa ter medo por causa da gata. Eu ando sempre prevenido." "Ora, se não," declarou, batendo no coldre onde guardava a pistola, na parte de trás da região lombar. "Ai, se é pra dona ficar nervosa desse jeito, prefiro dar logo um tiro na criatura aqui mesmo e correr o risco da polícia abordar um cidadão nos Estados Unidos por carregar uma arma contra a lei." Enquanto falava, olhou por cima do muro, mas a gata, ao vê-lo, soltou uma espécie de rosnado. Correu para um canteiro de flores altas e se escondeu. Hutchison continuou: "Raiz-me parda, essa criatura não tem mais noção do que é melhor para ela do que muito cristão. Acho que foi a última vez que pusemos olho nela. Aposto que agora vai voltar para aquele filhote arrebatado e fazer um funeral particular para ele, todinho dela." Amélia achou melhor não dizer mais nada, temendo que Hutchison, numa tentativa equivocada de ser gentil, cumprisse a ameaça de atirar na gata. Assim, continuamos em frente e atravessamos a pequena ponte de madeira que levava ao portal por onde se chegava à íngreme pista pavimentada que ligava o Kaisenberg à torre de tortura pentagonal. Ao atravessar a ponte, vimos a gata de novo, bem embaixo de nós. Quando nos viu, ela pareceu encher-se outra vez de fúria e fez esforços desesperados para subir o muro alcantilado. Vendo-a lá embaixo, Hutchison riu e disse: "Até mais ver, minha velha. Sinto muito por ter ferido seu sentimento, mas com o tempo você vai superar isso. Adeus." E então nós três atravessamos a longa e sombria arcada e chegamos ao portão do Kaisenberg. Quando nos vimos novamente do lado de fora, depois da visita àquele belíssimo lugar antigo que nem mesmo os bem-intencionados esforços dos restauradores góticos de quarentena anos atrás conseguiram estragar. Muito embora a restauração feita por eles ainda tivesse, na época, um branco ofuscante. Parecíamos já ter esquecido quase por completo o episódio desagradável da manhã. A velha Tília, com o seu grandioso tronco retorcido pela passagem de quase 9 séculos, o poço profundo aberto no coração da pedra pelos cativos de outros tempos e a linda vista que se abria do alto da muralha, de onde ouvimos ao longo de quase 15 minutos as badaladas dos inúmeros carrilhões da cidade. Tudo contribuiu para apagar de nossa mente o incidente do gatinho morto. Fomos os únicos visitantes a entrar na torre de tortura naquela manhã. Ou pelo menos assim nos disse o velho zelador.
como tínhamos o lugar todo para nós, pudemos observá-lo mais minuciosamente e satisfatoriamente. O zelador, vendo em nós a sua única fonte de rendimentos naquele dia, estava disposto a fazer de tudo para atender a nossos desejos. A torre de tortura é de fato um lugar tenebroso, mesmo agora que os milhares de visitantes já injetaram ali uma torrente de vida e da alegria que acompanha. Na época a que me refiro, no entanto, o local tinha um aspecto mais sombrio e sinistro do que se possa imaginar. A poeira de várias eras parecia ter se depositado ali, e as memórias do lugar, feitas de trevas e horrores, pareciam ter se tornado de tal forma vivas que teriam agradado às almas panteístas de Philion ou Spinoza. O andar mais abaixo por onde entramos aparentemente vivia tomado em seu estado normal por um breu tão absoluto que parecia a própria escuridão encarnada. Mesmo a luz do sol forte que penetrava pela porta aberta parecia perder-se na vasta espessura das paredes e iluminava apenas a alvenaria. Uma alvenaria ainda tão áspera como quando nos andaimes dos construtores foram desmontados, mas coberta de poeira e marcada aqui e ali por manchas escuras que, se as paredes pudessem falar, relatariam suas próprias lembranças terríveis de medo e dor. Foi com alívio que nos dirigimos à empoeirada escada de madeira. O zelador deixara a porta externa aberta para iluminar um pouco mais o caminho, pois, para nossos olhos, a solitária vela de pavio longo e fedorenta enfiada num castiçal preso à parede oferecia uma luz insuficiente. Quando, atravessando um alçapão aberto, saíamos num canto do pavimento superior, Amélia agarrou-se a mim com tanta força que cheguei a sentir as batidas do seu coração. Devo dizer, de minha parte, que o medo de minha pessoa e da minha esposa não me surpreendeu, pois aquele sarão era ainda mais aterrorizante do que o do andar inferior. Aqui havia, sem dúvida, mais luz, mas apenas o suficiente para que pudéssemos vislumbrar os terríveis contornos do que nos cercava. Os construtores da torre tinham evidentemente pretendido que apenas aqueles que alcançassem o topo pudessem usufruir das alegrias proporcionadas pela luz e pela paisagem. Lá, como notáramos pelo lado de fora, havia inúmeras janelas, ainda que de uma pequenez medieval, mas em todo o resto da torre, só o que havia eram raras e estreitas seteiras, como era comum nas edificações de defesa medieval. Apenas algumas dessas seteiras iluminavam o salão em que nos encontrávamos, mas estavam posicionadas tão no alto que de lugar nenhum era possível divisar o céu através da grossura das paredes. Em armeiros e apoiados em desordem contra as paredes, haviam diversos machados de decapitação ou espadas de carrasco, enormes armas de cabo longo, lâminas largas e gumes afiados. Bem perto viam-se os cepos sobre os quais os pescoços das vítimas eram apoiados, com entalhes profundos aqui e ali nos lugares em que o aço atravessara a barreira de carne e rompera a madeira. Ao redor do salão, dispostos das formas mais irregulares, encontravam-se inúmeros instrumentos de tortura que, só de olhar, davam um calafrio. Cadeiras cheias de espetos capazes de causar dores instantâneas e lacinantes, leitos e cadeiras cravejados de pinos de ponta arredondada que pareciam provocar tormentos comparativamente menores, mas que, embora mais lentos, eram igualmente eficazes. Potros, cintos, botas, luvas, coleiras, todos feitos para comprimir à vontade cestos de aço em que
cabeças podiam ser lentamente esmagadas até virar polpa. Se necessário, ganchos de sentinela de cabo comprido e lâmina afiada para vencer toda e qualquer resistência. Uma especialidade na antiga polícia de Nuremberg e uma finalidade de outros dispositivos feitos para o homem ferir o homem. A Amélia ficou lívida de horror diante daquelas coisas, mas felizmente não desmaiou, pois, sentindo-se um pouco tonta, acabou por sentar-se numa cadeira de tortura, da qual se levantou de um salto e com um grito, deixando de lado na mesma hora qualquer inclinação para o desmaio. Nós dois fizemos de conta que fora o estrago causado a seu vestido pela poeira da cadeira e pelos espetos enferrujados que havia perturbado. E o Sr. Hutchinson teve a gentileza de aceitar a explicação com uma risada carinhosa. O objeto principal, no entanto, de todo aquele salão de horrores era a máquina conhecida como Virgem de Ferro, que se encontrava perto do centro da sala. Era toscamente construída no formato de uma figura de mulher, algo semelhante a um sino, ou, para oferecer uma comparação mais próxima, na forma da Senhora Noé, da Arca das Crianças, mas sem a cintura esbelta e os quadris perfeitamente arredondados que caracterizam o tipo estético da família de Noé. Na verdade, dificilmente alguém identificaria uma figura humana no formato daquele objeto, não fosse o ferreiro ter moldado no alto da parte da frente um arremendo de rosto de mulher. A máquina estava coberta de ferrugem e poeira, uma corda amarrada a um aro fixado na parte frontal da figura, perto de onde a cintura deveria estar. Passava por uma roldana presa à trave de madeira que sustentava o teto. Puxando essa corda, o zelador mostrou que uma secção da parte da frente era, na verdade, uma porta, presa de um lado por uma dobradiça. Vimos então que as paredes da máquina eram consideravelmente espessas, deixando do lado de dentro apenas espaço suficiente para um homem. A porta era igualmente grossa e extremamente pesada, pois mesmo com a ajuda do dispositivo da roldana, o zelador precisou de toda a sua força para abri-la. Esse peso colossal devia-se em parte ao fato de a porta ter sido propositalmente instalada de modo que seu peso a empurrasse para baixo, o que fazia com que se fechasse sozinha, tanto a corda era solta. O interior da máquina estava em todo corroído de ferrugem. Não, pior, pois a ferrugem que advém apenas da passagem do tempo dificilmente teria carcomido tão profundamente as paredes de ferro. Não, a corrosão daquelas manchas cruéis era muito mais profunda. No entanto, foi só quando examinamos a parte interna da porta que o propósito diabólico da máquina se revelou por completo. Ali havia vários espetos quadrados e imensos, largos na base e afiados na ponta, posicionados de tal forma que, quando a porta se fechava, os de cima perfuravam os olhos da vítima e os de baixo seu coração e órgãos vitais. A visão daquilo foi demais para a pobre Amélia, que dessa vez perdeu os sentidos por completo, e precisei então carregá-la escada abaixo e sentá-la num banco do lado de fora até que se recuperasse. Que seu choque foi profundo ficou mais tarde comprovado pelo fato de meu filho mais velho carregar até hoje um grosseiro sinal de nascença no peito, que por consenso familiar foi aceito como uma marca da Virgem de Nuremberg. Quando voltamos ao salão, encontramos Hutchinson ainda parado diante da Virgem de Ferro. Estivera evidentemente filosofando e agora compartilhava suas ruminações conosco como numa espécie de exórdio. Bom, acho que aprendeu alguma coisa por aqui enquanto a dona estava se recuperando do desmaio. Tenho a impressão de que estão um bocado atrasados no tempo. Lá do nosso lado do oceano, todo mundo lá nas planícies acha que são os índios que dão as cartas
quando se trata de fazer um homem se sentir desconfortável. Mas desconfio que a velha polícia medieval de vocês ganharia dos índios com o pé nas costas. Nesse departamento, o Estilha até que não saiu mar na cartada dele contra a Selvagem, mas essa jovem senhora aqui ganharia dele com um straight flush se estivesse no jogo. As pontas desses peitos ainda estão bem afiadas, embora até as beiradas estejam carcomidas pelo que costumava ficar nelas. Não seria nada mal se o nosso departamento de índio arranjasse algum exemplar desse brinquedinho aqui para mandar para as reservas, só para acabar com a empáfia dos selvagens e das fêmeas deles também, mostrando como a velha civilização bota todos eles no chinelo. Acho que vou entrar nessa caixa um instante só para ver qual é a sensação. Ah, não faça isso, disse Amélia. É terrível demais. Pois eu acho, dona, que nada é terrível demais para uma mente curiosa. Eu já estive em muito lugar esquisito no meu tempo. Passei uma noite dentro de um cavalo morto enquanto o incêndio queimava todo parado à minha volta no território de Montana. E numa outra ocasião dormi dentro de um búfalo morto. Quando os comanches partiram para a guerra, eu não estava muito disposto a deixar meu cartão de visita com eles, não. Passei 2 dias dentro de um túnel desmoronado na mina de ouro de Billy Broncho, no Novo México, e fui um dos 4 sujeitos que ficaram presos quase um dia inteiro dentro de um caixão flutuante que tombou de lado quando estávamos deitando nas fundações do Buffalo Bridge. Nunca fugi de uma experiência esdrúxula e não vai ser agora que eu vou começar. Como vimos que ele estava mesmo decidido a fazer o experimento, eu disse: Bom, então ande logo, amigo velho, e acabe com isso de uma vez. Pois não, general, disse ele, mas acho que ainda não estamos prontos. Os cavalheiros, meus predecessores que foram parar aí dentro dessa lata, não se ofereceram a ocupar o posto por livre e espontânea vontade, não. Não mesmo. Tenho a impressão que eles eram lindamente amarrados antes que o grande golpe fosse despedido. E se quer fazer a coisa como o manda o figurino, tem que ser devidamente preparado. Aposto que o nosso velho Zé das Portas aqui pode arranjar um pedaço de corda e me amarrar bem amarradinho, pode não? A pergunta foi dirigida ao velho zelador, mas ele, que compreendia o sentido geral da fala de Hutchison, embora talvez não pudesse apreciar com toda a riqueza as nuances dialetais de suas imagens, sacudiu a cabeça fazendo que não. Sua recusa, no entanto, foi apenas formal e feita para ser controlada. O americano meteu uma moeda de ouro na mão do zelador e disse: Toma aqui, parceiro. A bolada é sua. E não precisa ficar espavorido não, que ninguém aqui tá pedindo pra você ajudar a estripar ninguém. O zelador então trouxe uma corda fina e puída e começou a amarrar nosso companheiro de viagem com firmeza necessária. Quando a parte superior do seu corpo já estava amarrada, Hutchison disse: Espera um instante. Acho que eu tô pesado demais pra você me carregar pra dentro da lata. Deixa eu ir andando até lá primeiro, depois você termina o serviço nas minhas pernas. Enquanto dizia isso, Hutchison foi se enfiando na abertura da máquina, que era a conta justa de seu corpo. Sem dúvida, o espaço era exíguo para alguém do seu tamanho. Amélia observava tudo com olhos que transbordavam de medo, mas não quis dizer nada. O zelador concluiu a tarefa amarrando os pés do americano bem unidos um ao outro, de forma que Hutchison estava agora absolutamente impotente e fixo em sua prisão voluntária. Parecia estar se deliciando com a experiência, e o sorriso incipiente que era habitual em seu rosto desabrochou por inteiro quando ele disse: Esta Eva aqui só pode ter sido feita da costela de um anão. O espaço aqui dentro é mísero para um cidadão adulto dos Estados Unidos que se encafufar. A gente costuma fazer caixões de defunto mais espaçosos lá no território de Idaho. Agora, juiz, você vai começar a descer essa porta. Devagar em cima de mim. Quero sentir o mesmo prazer que os outros mequetrefes sentiam quando os espetos começavam a avançar para os olhos deles. Ah, não, interveio Amélia, histérica.
É horrível demais. Não vou suportar ver uma coisa dessas. Não vou. Mas o americano estava irredutível. Escute, coronel, disse ele. Por que você não leva a patroa para dar uma voltinha? E eu não magoaria o sentimento dela por nada desse mundo, mas agora que já tô aqui depois de viajar quase 13 mil quilômetros para chegar a esse lugar, não acho que seria cruel demais obrigado a desistir justo da experiência que eu estava seco de vontade para fazer? Não é sempre que um homem tem a oportunidade de se sentir feito comida enlatada. Eu e o nosso juiz aqui vamos lidar com esse assunto em 2 tempos. E aí vocês dois vão poder voltar e nós vamos rir disso tudo junto. Mais uma vez, a resolução que nasce da curiosidade venceu e Amélia decidiu ficar, agarrando-se com força ao meu braço e tremendo de nervoso, enquanto o zelador ia soltando lentamente, centímetro por centímetro, a corda que mantinha aberta a porta de ferro. A expressão de Hutchinson estava definitivamente radiante, enquanto seus olhos acompanhavam os primeiros movimentos dos espetos. Bom, disse ele, acho que não me divirto assim desde que saí de Nova York, tirante um arranca-cabo com um marinheiro francês lá em Wapping, que aliás também não foi nenhum piquenique no parque. Ainda não tinha ido nem uma mísera chance de me divertir de verdade nesse continente desgramado que não tem nem urso nem índio, onde homem nenhum carrega uma arma para se defender. Devagar aí, juiz. Não me apresse esse negócio. Quero fazer valer o dinheiro que botei nesse jogo. Ora se quero. O zelador devia ter nas veias um pouco do sangue dos seus predecessores. Naquela torre macabra, pois sabia manobrar uma máquina com uma lentidão tão aflitiva e angustiante que depois de 5 minutos, durante os quais a extremidade externa da porta não se moveu, nem metade desse número de centímetros, Amélia começou a entregar os pontos. Vi seus lábios perderem a cor e senti que já não apertava o meu braço com a mesma força. Olhei em volta um instante à procura de um lugar onde pudesse fazê-la sentar, e quando olhei para ela de novo, percebi que seus olhos fixavam-se num ponto ao lado da Virgem. Seguindo a direção de seu olhar, eu vi a gata preta, armando o bote sorrateira, seus olhos cintilavam como luzes de alerta na escuridão. E pareciam ainda mais verdes em contraste com o vermelho das manchas de sangue que ainda cobriam seu pelo e sua boca. Gritei, "A gata! Cuidado! A gata!" E no mesmo instante ela saltou diante da máquina. Parecia um demônio triunfante, seus olhos faiscavam e o pelo dela estava tão eriçado que parecia ter o dobro do seu tamanho, e seu rabo chicoteava o ar como faz o de um tigre diante de uma presa. Quando viu a gata, Elias Hutchinson achou graça, e seus olhos definitivamente brilhavam de prazer quando ele disse, "Raiz me parte se essa selvagem não tá toda pintada pra guerra. Deu um passar fora nela se ela quiser vir com gracinha pra cima de mim. Porque o chefe aqui me prendeu tão bem prendidinho que nem o diabo diga amém eu vou conseguir salvar meus olhos se ela resolver arrancá-los. Vá com calma aí, seu juiz. Não me sorte essa corda, eu tô liquidado." Nesse momento, Amélia terminou de desfalecer e precisei segurá-la pela cintura para que não caísse no chão. Enquanto cuidava de Amélia, vi a gata preta armando outro bote e levantei-me de um salto para enxotar a criatura. Mas naquele instante, lançando uma espécie de guincho diabólico, a gata arremessou-se não contra Hutchinson como esperávamos, mas contra o rosto do zelador. Suas garras pareciam dilacerar a esmo, como vemos em gravuras chinesas que retratam um dragão empinando para atacar. E quando olhei outra vez, vi uma delas cravar-se bem no olho do pobre homem e rasgá-lo ao descer por sua bochecha, deixando uma grossa listra vermelha de sangue que parecia jorrar de todas as veias. Com um berro de puro terror, que veio mais rápido até do que sua sensação de dor, o homem saltou para trás, largando a corda que mantinha aberta a porta de ferro. Corri para pegá-la, mas já era tarde. A corda correu como um relâmpago pela roldana e a porta maciça fechou-se impulsionada pelo próprio peso. Enquanto a porta se fechava, vi num relance o rosto de Hutchinson,
parecia paralisado de terror. Olhava para ele fixamente, com uma medonha expressão de angústia, como que entorpecido, e nenhum som saiu dos seus lábios. Então os espetos fizeram o seu trabalho. Felizmente foi o fim rápido, pois quando, com um puxão violento, consegui abrir a porta, vi que os espetos tinham penetrado tão profundamente que chegaram a ficar presos nos ossos do crânio que haviam transpassado, arrancando Hutchison, ou o que restara dele, de dentro de sua prisão de ferro, até que, amarrado como estava, seu corpo desabou do chão como um baque nauseante, de rosto virado para cima. Corri para minha esposa, peguei ela no colo e a carreguei para longe dali, pois temia por sua razão se ela acordasse do desmaio e deparasse com uma cena como aquela. Deixei-a no banco do lado de fora e corri de volta para dentro, encostando a coluna de madeira. Estava o zelador gemendo de dor e segurando um lenço ensanguentado sobre os olhos. E sentada na cabeça do pobre americano estava a gata, ronronando alto enquanto lambia o sangue que escorria das órbitas vazadas de Hutchison. Creio que ninguém irá me chamar de cruel por ter pegado uma das espadas dos antigos carrascos e partido a gata no meio ali mesmo, onde ela estava sentada, onde ela está.